Irmãos, percebo que muitos têm desejo de avançar, se aproximar de Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm vontade de jejuar, orar mais e não consegue, ou não compreende, não há uma instrução. Presta bastante atenção aqui e tenha certeza, este vídeo, pela graça de Deus que há em Jesus, tem condição de mudar por completo a tua vida espiritual para melhor. Você que tem esse desejo ardente de crescer na graça e no conhecimento, que isso não é nada mais, nada menos que obedecer o que a palavra fala, porque assim a palavra pede para nós. O jejum, ele é uma coisa simples, mas tem que haver um exercício. Você pode iniciar um jejum das 10 horas da noite, limita ali a tua alimentação, 10 horas da noite, finaliza. E antes de você iniciar o jejum, você vem comendo alimentos saudáveis, proteína, verdura, evita às vezes carboidrato, massa. E aí você vai das 10 até meio-dia, por exemplo, do outro dia. Inicia desta maneira. E aos poucos, conforme os dias vai passando, o seu corpo vai acostumando, você exercitando isso. Pega ali, inicia uns 2 dias da semana, ou um dia da semana, para fazer isso. Vai aos poucos, se conseguir 2 dias, melhor ainda, ou até mais. E ali depois você vai das 10 primeiro até meio-dia, e depois das 10 às 4 horas da tarde. Aí vai das 10 às 18, aí das 10 às 10. E assim você vai crescendo, aí você consegue fazer um dia inteiro, passa para 2 dias, depois 3 dias, sempre bebendo água, crendo principalmente na providência de Deus, não fazendo isso por fazer, fazendo pela fé, numa íntima comunhão com Deus. Sempre depois também do jejum, não come carboidrato, come proteína, verdura, ovos, carne. Não come carboidrato, açúcar. Senão você vai sentir um efeito muito grande no teu corpo, contrário, fisicamente você não vai se sentir bem e vai achar que o jejum não teve efeito. E durante o jejum, é normal existir no início dor de cabeça. É normal isso. Todos talvez passam por isso. Mas você tem que ficar firme. Aos poucos, isso não vai mais permanecer. Você já não vai mais sentir essa dor de cabeça. Vai ficar algo leve. E o jejum, ele tem que ser acompanhado com oração. Tanto uma oração mais profunda, pegar, por exemplo, umas 3 vezes ao dia e fazer uma oração mais profunda, uma oração de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, se conseguir até mais, melhor ainda. Isso também aos poucos você vai crescendo. Então, 3 vezes ao dia uma oração mais profunda. E várias orações curtas, não precisa às vezes estar de joelho ou num lugar à parte. Se conseguir todas essas orações de joelho, no quarto fechado, melhor ainda. Mas nós temos a nossa vida, se nós for esperar esse tempo para nós ter essa liberdade, às vezes nós não conseguimos. Pode fazer uma oração em pé, não tem problema nenhum. E essas orações curtas, quanto mais oração, melhor durante o dia. Se conseguir 5 orações, 10 orações ou mais, melhor ainda. Uma oração curta de 2 minutos. Então, dentro do jejum, combinar tanto uma oração mais profunda, que às vezes dá para fazer logo de manhã quando acorda, na hora do almoço, no serviço, logo quando acaba o expediente. E as outras orações curtas, fazer durante o dia. Fazer várias orações ali curtas, pode estar até em pé ali, trabalhando e fazer essa oração. Fazer pela fé. Dentro do jejum, junto com a oração, é que você vai sentir o resultado. Se você fazer o jejum e não tiver oração, dificilmente você vai sentir o resultado. E dentro disso também você lê as escrituras, pega ali, lê, examina alguma parte das escrituras, e aí você vai sentindo o renovo, porque o jejum, na verdade, ele traz um novo do céu para nós. Ele traz um novo, e ele prepara uma condição em nós para nós poder receber isso, e aquilo permanecer em nós. E nisso nós vamos tendo um crescimento. Irmãos, e no jejum a nossa vida muda completamente. Completamente. E dentro disso também nós colocamos causas na mão de Deus, né?
petições, respostas que precisamos, facilita, não porque o jejum é uma mágica. Ah, vou jejuar, agora Deus vai me dar isso, aquilo. Não é isso. Na verdade, nós se sentimos mais espiritual e a nossa fé aflora para nós alcançar algo que nós precisamos da mão de Deus. Todavia, o jejum não é para coisas materiais, terrenas, perecíveis, mas sim para nós ter um renovo na nossa alma e se aproximar de Deus por Jesus Cristo. E isso não é religiosidade e muito menos fanatismo. Fanatismo e religiosidade é nós estar num lugar e não ter mudança de vida, não ter renovo, não entender o que é uma vida espiritual e falar mal das pessoas, das denominações, das religiões, por não sermos sensíveis, por não vivermos em amor. E o jejum, na verdade, dá-nos condição de adentrar numa vida espiritual onde o amor abunda em nós. O amor, a fé, a graça de Deus, uma condição de não julgar, de não condenar, de não falar mal de ninguém, mas de viver de uma maneira sentindo a paz de Deus abundando na nossa alma. Então, priorize isso na tua vida. Viva isso, que este vídeo aqui possa ser um abrir de porta espiritual na tua vida, em nome de Jesus, o Nazareno. Glória a Deus nas alturas. Pode ter certeza. Deus, por Jesus, quer que tu avance, quer que tu vá além. O véu do templo já foi rasgado. Ele quer que tu entre totalmente no santuário do Altíssimo. Aleluia, como a palavra fala, com inteira certeza de fé, e seja lavado por completo no sangue do concerto eterno. Não perca mais tempo, mas adentre nesta condição, e tu verá claramente a tua vida mudar, a tua casa mudar. Perdoe nesta condição quem tu tem que perdoar. Peça perdão também para quem você tem que pedir perdão. Acerte o que tem que ser acertado. Perca aquilo que tem que perder. Mas ache o Cristo no teu interior reinando abundantemente. Busque a eternidade. Busque a vida eterna em glória no céu. Se enche desta esperança, desta confiança, que Deus será glorificado em todo o teu viver. Deus te abençoe grandemente. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha.